Olá, queridos irmãos, muito boa tarde para aqueles que estão nos assistindo agora, no tempo real, e muitas boas-vindas para todos vocês e também para aqueles que nos assistirão em outra oportunidade pelo YouTube. Somos do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, e estamos juntos neste propósito de amor, de levar o conhecimento do nosso amado Mestre Jesus a tantos quantos acessarem, porque esse é o propósito do nosso Mestre, que sejam multiplicados os seus conhecimentos de amor e de paz. Hoje nós faremos, nessa primeira hora, de 17 às 18 horas, o estudo da parábola do juiz iníquo, com o nosso querido professor Hernandes. Seu Hernandes, o senhor dá, então, as boas-vindas antes que eu comece a ler, né, meu querido? Sim. Boa tarde a todos. É com prazer que aqui nos encontramos para estudar. Já mencionei, nós vamos fazer aqui uma palestra, estudo. Pode ser interrompido para discutir os pontos que quiserem aí. Eu estou à disposição. Então, vamos à leitura? Parábola do juiz iníquo. Querendo Jesus ensinar a seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar, propôs-lhes a seguinte parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu tema a Deus, nem respeite os homens, mas, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Ouvi, acrescentou o mestre, o que disse esse juiz iníquo, e não fará Deus justiça aos escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a atendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Muito bem. A parábola tem vários títulos, a saber, o juiz e a viúva, o juiz iníquo, o juiz perverso, a viúva importuna, a viúva e o juiz. Por que vários títulos? Porque são muitas as pesquisas que a gente faz em vários livros, Bíblia, vários autores, e o autor dá um título e vamos segui-los aqui. Tipo de parábola é sobre a oração. Ela se iguala, se parece com o fariseu e o publicano e o amigo importuno. Essas três parábolas cuidam desse assunto. Oração. O plano de tudo vamos estabelecer para o que se segue. É um texto com ênfase aos aspectos histórico-culturais, a visão espiritual e o estudo sobre a oração. É o que pede a parábola. Parábola e seus antecedentes. É bom a gente observar que muitas vezes no Evangelho é um texto, mas ali os antecedentes estão lá atrás.
Precisamos ler, portanto, haver até todo um capítulo anterior para que entendamos de onde Jesus tirou isso para nos colocar. Então, Jesus, em instruções aos seus discípulos, lá no capítulo 18 de Lucas também, ele aos discípulos, recomendação à oração permanente, orar sempre, e disse-lhes em parábola. Então, esta parábola, vamos enfatizar os pontos a serem atendidos. Então, numa cidade havia um juiz cruel, que ninguém ele respeitava. Não temia a Deus. Esse temer a Deus é um termo que a igreja ainda usa. Não há temor a Deus aqui, mas cristianismo antigo isso se falava. Havia também uma viúva com um processo pedindo justiça contra o seu adversário, o que já fazia muito tempo, e o juiz negligenciava, não dava vazão a isso. Versículo 4 e 5, o juiz tinha consciência de sua postura de desprezar os homens e sem temor a Deus. O juiz sabia bem que ele era relapso. A viúva o importunava com frequência, mas ele não dava importância a ela. Jesus, então, diz: ouvi o que diz esse juiz injusto. Por acaso, Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam repetidamente? Por acaso tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará a fé sobre a terra? Então, são as demonstrações que Jesus faz para que nós, ao estudarmos esta parábola, o façamos com atenção. É um direito, mas o direito não nos é concedido. Como é que vamos fazer? Vamos agora, então, para a simbologia, para saber como é que nós vamos considerar os fatos para tomarmos uma posição. Então, a simbologia e os significados. O juiz relapso é a parcialidade da justiça que nós encontramos, a má vontade que encontramos para resolver nossas questões. E temos que lutar por isso. Essa viúva indefesa representa o quê? O desafio, o crescimento, a convocação das potencialidades que temos, a fé, para lutar. Expressão, fazer justiça. Muito bem. Justiça do homem e justiça divina. Qual delas estão buscando aqui? As duas. A justiça humana é demorada, privilégio, precisa de pistolão. A justiça de Deus, não. E como é que vamos chegar à justiça de Deus? Lá no fim da parábola, nós vamos discutir o assunto. Observando nesse juiz, não tem temor a Deus, quer dizer, não respeito a Deus. Deus, para mim, não tem grande significado na pessoa dele. Arrogância, autossuficiência, inimigos de si mesmos. Então, vamos ver. Então, aqui sintetizamos: Deus e o homem e justiça divina. Nós temos que trabalhar sobre esse tripé para que possamos ter uma solução mais adequada possível a essa parábola. Chamando a atenção do temor. Não, nós não temos temor a Deus. A Deus, depois vamos ver como é que nós vamos nos referir a Deus, nós sentir nossa relação com Deus. Eixo a seguir. Esta parábola nos convoca à luta incessante contra as forças de opressão e injustiça. Temos que opor resistência a isto
com fé, perseverança e confiança. Tirando de onde isso? Ah, de dentro de nós. Se não tivermos essa possibilidade ou esta capacidade, não resolveremos a nossa vida, absolutamente. E aqui a luz da oração requer tudo isto. E precisamos atuar assim nas orações. Então, objetivos gerais desta parábola. Oração, princípios de bem captar a proposta da vida terrena, espiritual, com o simbolizado, a relação com Deus via oração. Tudo aqui gira em torno da geração e de nosso esforço, de nossa capacidade para vencermos a nós mesmos. Vamos agora trabalhar em cima do texto. Para melhor entendimento dessa parábola, Sérgio avalia usando os costumes da época. Vamos ver as informações culturais, históricos, que Jesus se baseou para fazer dessa parábola. O judiciário, naquela época, era precário. Havia um abandono das viúvas e dos órfãos. Não tinha proteção, tinha INSS, não tinham. Então, ficavam entregues à sua própria sorte. Não havia um atendimento a essas pessoas. Ficavam entregues à sua própria sorte. O judiciário na Palestina tinha também atribuições de governo. Então, o juiz, ele atendia nessa parte aqui e era também a situação de governo. Quem não conseguisse isto, estaria fora desse atendimento. A autoridade do juiz tinha autoridade? Tinha. Muita coisa, mais do que hoje, relativamente, porque, como eu disse, tinha a situação de governo. A palavra tinha peso absoluta. A palavra do juiz era forte. E também a dos sacerdotes e levitas, anciãos. Eles tinham força. O Sinédrio, à época, era o Supremo Tribunal de hoje, que dava a palavra final. Se o Sinédrio resolvesse, está bem. Se não resolveu, também fica por resolver. Estrutura jurídica usada no judaísmo. 2 sistemas. Judaico e gentílico. Gentílico era para atender o povão, era o caso era o caso em questão. Nós temos aqui um autor de ponta, H.B. Tristan, é um pesquisador de parábolas. No livro de J. Jeremias, ele nos coloca aqui uma pérola sobre esta parábola. Ele se baseou assim, cidade de Nisibis, Mesopotâmia, época de Jesus. Uma inusitada sessão num tribunal. A ser visto na sala contígua, num salão apinhado de gente, tudo querendo resolver os processos, e ao lado, grossas poltronas, e lá os juízes derramados nessas poltronas. Não estão nem aí para atender a ninguém. Então, ele coloca uma situação dessa e as pessoas iam, voltavam, e o juiz vinha aqui. Só que, numa dessas, entrou a viúva. É Silva pertinaz, ela entrou brigona para resolver. Ela, enfim, botou para quebrar. Com muita ousadia, língua afiada, entrou no tribunal adentro, vociferando. Quero falar com o Cadi, quer dizer, o juiz. Mandada calar? Não vou me calar nada. Ela aumentou o tom da sua voz. Assombrou o tribunal. Prenda essa mulher. Não vou me prender. Pode me prender agora, não. Depois que resolver. Eu tenho que falar com o Cadi. O juiz, afinal, se tocou. Vê o que essa mulher está querendo, afinal. Então, ele passou a saber o que ela queria e resolveu, então, liberar o seu processo. Bom, Jesus carregou na tinta.
para essa parábola. Vamos ver algumas coisas nos textos, porquês. Por que se insistia nesse foco da viúva? O que do empenho de Jesus nessa parábola, a viúva importuna? Por que da ação veemente dessa viúva importuna para receber, para vencer a resistência desse cadi, desse juiz? Bom, é uma lição de vida desse histórico, porque na Palestina tinha mais uma coisa desfavorável em relação a nós hoje. O casamento era muito precoce, a menina com 12 anos, 13, 14, e 14 já estava casada com filho. Então, ficavam viúvas, o homem mais velho, o homem morria antes, então ficavam muitas viúvas, velhas ou não. Esse tal de viuvez não tinha NPS, não tinha acolhimento, ou ela voltava para sua casa, que não era bem-vinda, ou ia para a casa da familiar do marido, que também não era bem-vinda. Enfim, a viúva vivia num sufoco. Nesse dilema se encontrava a viúva em questão aqui na parábola. Daí, então, ela não tinha outra coisa a fazer senão botar a boca no mundo. Em síntese, a situação da viúva era tão miserável que lhe sobrava pouquíssima chance para uma vida correta. Viúva jovem, prostituição, não. A maioria descartava isso. Portanto, Jesus ajudou-nos com essa parábola forte para que nós possamos discuti-la agora. A ênfase da parábola. A viúva se recusou a ficar quieta, por quê? Porque ela viu que quieta, obediente, não resolveria o problema. Ora, e hoje é muito diferente? Não. Uma mulher, uma viúva, para resolver o problema de leis sociais, é complicado. Para a gente resolver um problema na justiça, continua complicado. Portanto, já sabe que a ênfase é perseverança, opressão, é brigar, é lutar com veemência até que realmente pode resolver. Então, o que Jesus quer que sejamos aí? Persistência, perseverança, teimosia valorizada. É isso que a parábola do juiz iníquo nos traz para fixar, aprender e praticar. Vamos agora examinar o texto em termos mais práticos. A parábola mostra um conflito de ideias. Um juiz com autoridade de um concessor, um poder concessor, e, outro lado, o pleiteante, o pedinte, nós. Há uma confrontação de valores. Valores terrenos. Há um poder opressor, abusivo. A justiça não se faz como deveria. É uma justiça parcial, duvidosa. E o lado oprimido, nós. Isso é a justiça do homem. E a justiça divina? Aí vamos ver o pensamento de Jesus. São muitas as direções a seguir nessa parábola. Quando nós estamos oprimidos, vamos lutar o quê? Com a oração. É através da oração que vamos nos vencer. Mas vejam bem um detalhe aqui. O juiz lutou para vencer os oponentes. Nós vamos fazer isso com Deus? Lutar, orar, vociferar para vencer a Deus? Isso é impensado. Nem se discute. Vencer a quem? A nós mesmos. Eu não consegui, vou lutar, perseverança, perseverar, lutar, até que eu consiga resolver esse conflito a mim próprio. Daí, então, essa parábola do juiz iníquo é uma parábola de alta aplicação a nós mesmos.
na oração. Orar sempre. Orar sem jamais esmorecer. Para isso gera uma consciência interna, gera um poder interno. Isso nos ilumina, nos faz teimosos em busca de nossos direitos. Será que nós temos direitos mesmo? Direito de filho de Deus. Então, vê aqui a relação do homem e Deus. O concessor e o pedinte. O que esta parábola ressalta? Com muita clareza, essa relação entre Deus, Criador, concessor. Não falei Criador, não, falei Criador mesmo. Humberto Roden fala, Criador, nós aqui que criamos. Deus cria. Humberto Roden, é o que diz ele. O pedinte é um carente, é um mendigo espiritual em relação a Deus. Então, Deus, todo poder. Nós não temos poder, temos que pedir. Por meio da oração, o homem pode experienciar o mais curto e luminoso caminho do vínculo com Deus na relação pai e filho. Olha que coisa bonita. Pedi, batei, na relação pai e filho. Deus não vai exigir que nós façamos esse pedido para ele ceder, não. Às vezes nosso pedido é displicente. Achamos que temos direitos. Não, nós não temos direitos. Quem pede não tem direitos. Quem pede tem que fazê-lo com humildade. Esta união com Deus se fortalece nos momentos de oração sincera, com a fé, e vai diminuindo consideravelmente a distância. No versículo 7, Deus não aprova as injustiças que cometem com seus eleitos. Não. Mas ele dá forças, oportunidades de reabilitação ao resgate da lei de causa e efeito, lei kármica, é que nós, às vezes, achamos que temos direitos ali, mas não temos os direitos. Vamos lutar, nos reabilitar, para que possamos, então, nos tornarmos aqui também eleitos de Deus. Prece a Deus. Isso é uma oração de prece. Vamos examinar aqui o que diz o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, olha a atitude, louvor e gratidão. Essa prece sai do fundo de nossos corações. Eu estou entregue, eu não tenho que pensar em mais nada. Eu não tenho nem que pensar no que vou receber, eu tenho que chegar a Deus. Mas onde está Deus? Lá atrás da nuvem, no céu? Não. Esse Deus está distante. Eu tenho que ver um Deus em mim, cada um de nós, no coração. Lá no ventrículo esquerdo tem um lugarzinho para o Deus interno. É esse que está nos esperando. Quem ora envolve-se em luz a partir de uma oração perfeita, pacífica, e que se renovará. Mas Mateus 6, versículo 8, já faz cair tudo isso. Porque é necessário orar pedindo bênçãos e socorro, se Deus sabe o que precisamos? Se Deus sabe, estou pedindo para quê? Epa, e agora? O lugar de pedir e bater, há um confronto de ideias? Não. Nós temos que saber interpretar essa parte aí. É o problema de uma energia dentro de nós. Nem sempre estamos ligados em sintonia com Deus nos nossos pedidos. Nós falamos as coisas de modo inconsequente, então, Deus sabe o que eu preciso sim, mas eu tenho que pedir. Eu tenho que demonstrar minha necessidade, minha humildade, minha real carência para Ele. Ele é o poder. Eu sou a parte humilde, pequena, que preciso ter essa consciência. Preciso me sensibilizar, me tornar um canal receptivo
para que Deus possa me atender. Ele está sempre em torno e dentro de nós, aguardando isso. O retorno da oração. Quem ora pedindo misericórdia, com arrogância, orgulho, não vai acontecer nada. Olha uma coisa interessante. Nós pedimos a Deus saúde, paz, e vem ao contrário, vem turbulência. Eu peço paz, vem turbulência, peço saúde, vem doença. E agora? Então não vou mais rezar. Não. Deus nos dá segundo nossas necessidades espirituais. É Ele que sabe o que eu preciso. Eu acho que preciso, mas Deus é que sabe o que eu preciso. Então, se eu pedir uma coisa e Deus nos deu outra, eu tenho que me acertar comigo mesmo, humildade, aceitar o que Deus quer. O que Deus quer de mim? Que é humildade. Não diria subserviência, Deus não me fará subserviente, mas humilde, sim. Uma passadinha pelo karma aqui. Com o karma, a gente está doente, está pobre, está isso, está aquilo, vamos rezar para pedir a Deus para nos livrar disso. Vai livrar? Nem sempre. Mas Deus vai nos dar força para suportar essa carga. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que foram atendidas pela oração dessa maneira. Paulo de Tarso pediu tudo que pudesse ali no caso, mas um grande sufoco, mas teve força para suportar. Os mártires do cristianismo rezando para a morte com alegria, porque eles estavam fortalecidos em espírito. Jesus, ao ser crucificado, muita oração para se fortalecer. Giordano Bruno, João Hus, Estevão, Joana d'Arc, todo dizimado durante suas preces. Foi pela oração que todos ganharam forças para enfrentar os inevitáveis karmas que atuaram sobre eles próprios. Considerações sobre a prece. Metafísica da oração. Energia das preces. São flechas energéticas vivas que animam e elevam a atividade do espírito. É uma lavagem, uma purificação na alma. Ela não vai atuar no meu corpo propriamente, mas no espírito. Então, esse espírito tem que estar vinculado a Deus, ligado a Deus. O poder da oração reside o quê? Na força que não pode ser descrita ou transmitida por palavra, mas precisa ser sentida pelo coração. Pela mente também, de certo modo. Tipos de prece. Qual o modo ideal de rezar? Vamos ver aqui alguns modelos. Prece coloquial. Dirigir-nos a Deus com nossas próprias palavras. Tipo, querido Deus, permita que eu consiga resolver esse problema. Eu prometo, aí vem. Obrigado, meu Deus. Isso é coloquial. Eu estou falando segundo as minhas ideias. Nem sempre é o melhor. Prece petitória. Aqui invocamos as forças espirituais do mundo para o nosso bem, para resultados ou coisas específicas. Poderosa presença eu sou, peço me conceda o poder da cura ao próprio a terceiros. Aí é como intercessora divina. 3. Prece ritualística. Repetição sequencial, número de palavras, número de preces. Isso é rito. A doutrina espírita não usa muito essa parte, não. Isso para outras religiões, não estou dizendo que estão certos ou estão errados.
Isso é um estilo religioso. A prece ritualística tem o hábito de oração, as refeições, ao deitar, ao levante. Deus abençoa a nossa refeição. Aí cada um usa o estilo que quer. 4, prece meditação. Oração silenciosa. Nessa oração, nós falamos com Deus, mas eu posso me calar e ouvir Deus. Eu não preciso falar nada. Eu falo com o coração, com o silêncio. E Deus é quem fala comigo. E tem um quinto modo de prece, que é a oração entrega. A fusão de processos que incluem pensamento, emoções, sentimentos, fé. Nessa prece, eu entrego tudo a Deus, sem falar nada, sem esperar resultados. Entrego, meu Deus, pronto. O que acontece nesse momento da prece? Há um clareamento da nossa aura. Há uma linha de conexão com Deus, sintonia com o mundo, com espíritos superiores. A paz divina eu sou. Desfazem-se bloqueios energéticos, bacilos, vibriões, são aqui vencidos. Aqui tem vários exemplos, mas não há muito tempo para exemplos aqui. Eu tinha um irmão que não sabia rezar. Estava doente. Digo, meu irmão, vamos rezar o Pai Nosso. Eu não sei. Não sabe rezar o Pai Nosso? Sei não. Fala com Deus. Daqui a pouco ele começou a chorar. Cara com 60 anos. Não sabia rezar, imagine. Começou a chorar e sentindo um alívio. Como é que ele chegou a Deus? Pela emoção. Deus aceitou? Aceitou. Deus aceita de bom grado toda a linguagem do filho, do seu filho. Isso, uma pessoa orando, 2, 10, um grupo orando, nós todos orando. Aqui, paro, entrego a palavra ao comando. O comando de quem aí? Para qualquer um Norma, de nós, né, que queira se desculpe, tomei muito tempo manifestar. com vocês aí. Que isso, seu Hernandes? O senhor nos deu um banquete de luz aí, de esclarecimento, esses diversos tipos de oração, né? Essa final aí, nossa, foi tomada de emoção mesmo, né? A lágrima, o, o emocional foi que comunicou-se com Deus. Fantástico, né? Deus fala conosco de todas as formas. Essa semana que passou, eu ouvi um pensamento tão bonito que dizia que Deus nos toca pela brisa, pelo vento que sopra. Sim, É a interessante. forma, não é, que Deus fez para nos tocar e nos sensibilizar, né, seu Hernandes? É só a Sim, gente olhar a natureza criada por Deus, que a gente, mesmo que não saiba orar, a gente começa, né, a meditar ali. Tem que ter, né, um tá arquiteto do ligado. universo por trás É, daquilo tudo, a, a trazer esse equilíbrio todo que existe, né? Então, é muito forte o poder da oração, né, seu Hernando? muita coisa. É muito forte. E a Eu queria. justiça. Fala, Fala. Betina. Não, eu queria Fala. fazer uma pergunta, professor. Eu já estava aqui matutando enquanto você estava lendo a parábola e ele estava conversando. Que a viúva ela ficou um tempo ali
vamos dizer assim, aguardando ao desenrolar, né, do processo dela perante a justiça, e o juiz não estava fazendo nada e ela exerceu ali o seu, né, eu diria que, embora talvez naquela época, em termos de legislação, não fosse um direito propriamente dito, não sei como seria, mas ela precisou fazer a sua reclamação, a expor até, de uma certa maneira, o próprio juiz. E aí eu fiquei pensando, quando o senhor falou, professor Hernandes, da lei do karma, né? Então, embora a gente não saiba a relação, vamos dizer assim, dela com essa causa e tal, o fato dela ter aguardado também, né, esperado aquilo ali, teve a ver com essa, como é que eu vou colocar, assim, com essa espera da resposta divina, né, de Deus para com ela. E quando ela viu que a coisa não estava andando, ela foi e pediu. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão do karma com relação a essa demanda dela frente ao juiz. Porque às vezes a gente não sabe, né? Como é que fala, Norminha? Você sempre fala isso para a gente. A gente não tem que tentar entender. Ai, não é porque como que eu devo reagir? Para quê? Para quê? Que eu estou passando por essa situação? Onde está o meu aprendizado? Para a gente poder aí sim superar, porque muitas vezes até a decisão do juiz poderia não lhe ser favorável, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, querida, essa colocação feita aí está muito boa, mas aí vai depender o quê? Do grau evolutivo de cada um de nós. Por exemplo, Madre Soledade. Conheci uma madre que, enquanto as demais estavam lá no convento, rezando e tal, ela ia para a rua. Fazer o quê? Catar garoto abandonado na rua. O que ela ia fazer com aqueles garotos? Não tinha casa, não tinha comida. O que ia fazer? Então ela ia andando, um camarada da oficina mecânica recolheu, mas eu não tenho nada para ajudar, dorme, para dormir aqui eu tenho como resolver. Então, ela assim fez. Então, ela não tinha como arrumar os alimentos. Ela não tinha nada. O que ela podia doar? A si mesma. Sim. Autodoação. Então, quando eu estiver na fase de me doar, de me entregar a Deus, eu não tenho material, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, nós temos, mas podemos abrir mão disso. Sim. Se nós abrir mão disto, de dinheiro, de bem, de tal, o que sobrará de nós? O ser, a individualidade, a personalidade, ela vai se saindo, escapando para dar lugar como é? A espiritualidade, individualidade e personalidade. A individualidade vai assumindo. Quando a individualidade assume sua posição, nós abrimos mão disso tudo aí, de dinheiro, de casa, disso, Aí o amor prevalece. Sim. Aí estou em condições disso. Não preciso mais nada. Nós estamos em condições disso? Eu não estou. Eu conheci esta freira, Madre Soledade, nessas condições. Isso é uma condição extrema de evolução. Abro mão. Olha que coisa bonita. Mãe e filho. Sim. As mães, aqui é o que nós chamamos de mais evoluído aqui, são as mães. Se tem aqui um pedaço de pão para a mãe e filho, ela entrega tudo ao filho. Não está nem aí. Não precisa. Entrega mesmo. Acaba a fome, acaba tudo. Dois amigos, um pode abrir mão para o outro. Enfim, isso é uma condição de evolução interna. Aí o amor começa a atuar forte. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, respondeu sim. Eu fiquei muito assim, porque a gente, às vezes, a nossa batalha, às vezes,
Você acha que está com uma situação que ela lhe é desfavorável realmente, mas pode ser que ela lhe seja desfavorável por uma questão kármica. E Sim, saber, também. né? E Sim, saber, sim. às vezes, introspectar isso, entender isso, e aí mudar Isso é muito padrão. importante, é o conhecimento valorizado sobre Sim, nós. A vida não é o que eu quero fazer. A vida é aquilo que eu quero e posso fazer. As sim, minhas possibilidades, a lei do karma, ela está vinculada a cada um de nós. Quando a gente tem um pouco de estudo, a gente entende. Se falar para uma pessoa que não estudou muito essa questão, não vai estar. Não é negócio de ser doutor, nada disso, não. É uma pessoa com uma instrução, uma educação espiritual. Uhum. A lei do karma não dá o que eu quero, ela dá o que me é possível conceder. isso. O que me é Ela não nega necessário, tudo né? O meu também. aprendizado, é o que é necessário para o meu Sim, aprendizado. eu, como Reconhecer filho isso de é difícil. Deus, tenho alguns direitos de filho, em relação ao pai e filho, mas vou receber o que Deus quiser me conceder. É isso que eu Perfeito. tenho que entender no valor espirituais. O valor material é esse oba-oba que a gente vê por aí, né? Não, isso aí, isso aí A já mão é outra grande, questão, isso já é outra questão. mete Então, a mão assim, grande, toma, aí é outra conversa. aí é complicado, aí é complicado. É Muito verdade. obrigada.